Estoicismo é a arte de viver em paz, sob qualquer circunstância. E a thumbnail tá escrito a arte de não sofrer. Porque o estoicismo ficou conhecido por isso, tá ligado? Inclusive tem até tem uma expressão quase meio pejorativa, dizendo, é como se dissesse, não, por que você tá sendo tão estoico, tá ligado? No sentido de tipo, por que tu não se importa? Mas na verdade não é sobre não se importar. É sobre entender o que tem a ver comigo e o que tá no meu controle e o que não tá. Mostra esse vídeo, é muito bom. Tem boas chances de que os problemas que mais te afligem não sejam as grandes questões da humanidade, como o surgimento do universo ou o que existia antes disso tudo e se estamos sozinhos aqui. Não por serem assuntos desinteressantes, mas porque a maioria de nós está ocupada demais com os problemas do dia a dia, as contas a pagar, os desejos mundanos, as incertezas da vida e os anseios do coração. Entretanto, poucos pensariam em buscar respostas a essas angústias na filosofia. E de fato, a filosofia fez fama por se ocupar com questões grandiosas e acabar muitas vezes se distanciando da vida real. Eu concordo, porque é estranho pensar que muitas das perguntas que a gente se faz hoje, a filosofia já faz essas perguntas e muitas vezes já encontrou respostas há uns 2000 anos atrás. Só que por algum motivo a gente tem esse preconceito de filosofia, de como se fosse uma coisa chata ou uma coisa muito complexa e por aí vai. O estoicismo faz justamente o contrário. Sêneca escreve: existem erros cometidos por culpa de nossos conselheiros, que nos ensinam a debater e não a viver. Há também erros cometidos pelos alunos, que vêm aos seus professores para desenvolver não suas almas, mas sua perspicácia. Assim, filosofia, o estudo da sabedoria, tornou-se filologia, o estudo das palavras. Essa frase de Sêneca é muito boa. Existem erros cometidos por culpa de nossos conselheiros que nos ensinam a debater e não a viver. Se existe alguma escola filosófica que tem como foco principal a vida real, que serve para toda e qualquer pessoa e que seja tão aplicável há mais de 2000 anos quanto nos dias de hoje, é o estoicismo. Literalmente, tá? Ele não tá fazendo nenhum exagero aí. Estoicismo é literalmente para todo mundo. Ou então, qual seria a melhor maneira de descrever uma filosofia que tem como dois de seus maiores nomes, Marco Aurélio, imperador romano e homem mais poderoso de seu tempo, e Epicteto, um escravo aleijado? Inclusive, Marco Aurélio é considerado o último dos bons imperadores romanos. Dois extremos que só se encontram no terceiro grande nome do estoicismo, Sêneca, um dos maiores intelectuais do Império Romano, que foi da alta posição no Senado ao exílio, retornando mais tarde à alta posição como conselheiro do imperador Nero e finalmente sendo condenado à morte pelo próprio imperador. Bacana, né? O peso da liderança, o sofrimento da escravidão, o desespero da decadência e o medo da morte. Não parecem problemas nada distantes dos que enfrentamos hoje em dia. Exato. Mas como os estoicos lidavam com essas dificuldades e todas as outras que a vida nos apresenta? Não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Epicteto. Uma das principais lições do estoicismo é diferenciar a experiência externa, ou as coisas que estão fora da nossa mente, da experiência interna, ou as nossas interpretações e reações à experiência externa. Aqui ele está explicando de uma maneira mais técnica a frase do Epicteto. Eu só queria fazer uma pausa e mencionar também que, de novo, Epicteto não é um filósofo atual que está sentado atrás de uma mesa, sei lá, numa poltrona reclinável, escrevendo frase de efeito para postar no Instagram, porque ele programou que ele precisa de uma postagem com mais engajamento e aí ele vai colocar uma perguntinha no final e não sei o quê, pro lançamento do livro dele, que é a semana que vem e por aí vai. Epicteto foi um escravo, Inclusive, Epicteto não é nem o nome dele. Epicteto é uma palavra, esqueci qual é a língua, que se eu não me engano significa aquele sem nome, aquele, como os americanos falam John Doe, que não é de verdade um nome, tá ligado? Basicamente, é o mesmo que separar o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar, para então gastarmos a nossa energia somente com o que podemos controlar. Não importa o quanto nos esforcemos, nunca teremos total controle sobre os eventos externos. A percepção que os outros têm de nós, a nossa posição no mercado de trabalho e até a nossa saúde. Claro que podemos e devemos fazer o possível para sermos bem-sucedidos, cuidar da saúde, etc. Mas nunca sabemos o que o destino reserva. A única coisa que temos total controle é como vamos interpretar e reagir aos acontecimentos. De fato, a única coisa que a gente controla de verdade é o que a gente faz, né? E o que a gente pensa. A gente consegue controlar o nosso pensamento. Inclusive, um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental que tem muito do estoicismo é identificar e trabalhar pensamentos automáticos. Diferente do que muita gente pensa, a gente não age antes de pensar.
Ah, ele fez isso sem pensar. Putz, ele foi reflexo. Reflexo, na verdade, um pouco, mas enfim. Ele agiu sem pensar quando ele fez alguma coisa. Na verdade, existe um pensamento ali que se chama pensamento automático. E a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, também ajuda a trabalhar isso aí. Principalmente ajuda a trabalhar isso aí. A entender quais são esses pensamentos automáticos e mudar eles através de comportamentos e racionalização e lógica e por aí vai. Marco Aurélio escreve: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Tudo que o imperador romano escreveu ganha outra dimensão quando nos damos conta de que ele escrevia exclusivamente para si mesmo numa espécie de diário. Esse é o ponto principal de Marco Aurélio. Que viria a ser publicado póstumamente com o nome de Meditações. Então, quando Marco Aurélio diz: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, seja um. Ele dá um tapa de luva na sua própria cara. Ele tá falando pra ele mesmo. Acerta todos nós. Ele tá falando pra ele mesmo. É isso que eu acho impressionante de Marco Aurélio, porque ele escrevia as coisas pra ele mesmo. Pensamentos estoicos, baseados no estoicismo, e ele escrevia pra ele mesmo, não pra ser bonito, entendeu? Estamos diante da obra do homem que foi o mais poderoso de seu tempo, considerado o último dos 5 bons imperadores de Roma, que não tinha motivo algum para parar e refletir sobre seus vícios e as suas virtudes. Mas ao invés de ser corrompido por tamanho poder, ele se preocupava em ser um homem bom e justo, sabia que as atitudes falavam mais alto do que as palavras, e do alto dos seus luxos concluiu: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você em seu modo de pensar. Ideia essa que é base fundamental do estoicismo e ecoa nas palavras de Sêneca. Estoicismo está muito ligado a minimalismo também. Só que eu acho que o pessoal faz uma ligação um pouco meio forçada às vezes, pelo que eu vejo. Mano, o minimalismo não tá longe do estoicismo, não é isso que eu tô falando, mas é que eu vejo muita gente, tipo, não, porque você não pode ter coisas. Não precisa ter coisas. Só que no momento que você fala você não pode, você não deveria, você já tá fugindo um pouco do estoicismo. Porque o que o outro quer, o que o outro tem, o que o outro pensa, não tem nada a ver com você, né? Até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós vínhamos usando-as não porque precisávamos delas, mas porque as tínhamos. Um pensamento que se mostra cada vez mais verdadeiro em um mundo crescentemente consumista e encontra morada no atual ressurgimento do minimalismo como forma de vida. É no mínimo curioso que algo que foi escrito 2000 anos atrás, quando se tinha tão pouco comparado aos dias de hoje, chegue à mesma conclusão que estamos chegando agora. Provavelmente pela nossa falsa concepção de que podemos sufocar a infelicidade adquirindo coisas e tentando mudar o que nos desagrada no mundo externo, caindo por terra outra vez. Os estoicos eram claros quando diziam que o que deve mudar é o nosso processo interno. Sêneca escreve: se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Não podemos fugir de nós mesmos. A qualquer lugar que formos, vamos nos encontrar. Mas será que temos como achar paz de espírito independentemente das condições externas, não importando o quão adversas elas sejam? Aqui entra aquele meme, this is fine. De acordo com Epicteto, sim. Na citação que talvez seja a mais dura e difícil do estoicismo, mas que provavelmente melhor resume os ensinamentos dessa filosofia, ele diz: doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e ainda assim feliz, na desgraça e feliz. De repente essa passagem não teria tamanha significância se não viesse de alguém que viveu boa parte da sua vida como um escravo, que segundo conta a história, foi aleijado pelo seu próprio dono, ou seja, alguém que fala com conhecimento de causa e não só um teórico que sentou e escreveu palavras de efeito. Exatamente. Epicteto, aliás, nem é seu nome real, que permanece desconhecido. Até hoje não sabe o nome dele. Mas significa, na verdade, comprado ou adquirido. Comprado ou adquirido, isso mesmo. Como Sêneca diz, às vezes, até viver é um ato de coragem. É importante ressaltar que o estoicismo não defende a inação perante as injustiças, ou a simples aceitação passiva dos males que vierem. Não é niilismo. Sêneca, por exemplo, defendia o tratamento humano dos escravos em sua época, e Marco Aurélio teve que liderar um dos maiores impérios da história do mundo, tomando decisões importantes durante uma época conturbada por guerras e pela peste antonina. Mas eles acreditavam que para gerar mudanças positivas nos outros era necessário primeiro cultivar as 4 virtudes estoicas.
Parece muito papinho de coach pra pobre ficar feliz sendo pobre. Interessantemente, não é isso que coach fala. Coach, na verdade, vai te convencer a pagar o curso dele pra ele deixar de ser pobre, pra ele ser o cara mais foda da empresa, pra ele ser o alfa macho dominante de onde ele vive, e ensina ele a comer todas as mulheres que ele quer comer. É isso que coach vai fazer. O estoicismo não tá dizendo pra você ficar feliz sendo pobre. Não é isso. Não é isso. Coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Como escreveu Marco Aurélio, se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. O quão melhor a nossa vida poderia ser se incorporássemos os ensinamentos estoicos, a serenidade perante o sofrimento, a arte de viver uma vida feliz sob qualquer circunstância, a coragem para enfrentar os desafios inesperados com justiça, o autocontrole para não sucumbir ao pensamento destrutivo, a sabedoria para reconhecer tais ensinamentos. Afinal, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E mesmo que o patamar moral e ético pareça alto demais, isso não deve ser um problema. Ensina que só você pode fazer algo em relação àquela realidade que você tá. Ensina isso, mas ele ensina também que não é... É complicado colocar dessa forma, mas não é necessariamente a realidade em si. É a qualidade dos seus pensamentos. Porque, vou tentar dar um exemplo. Você aceitou um emprego que você odeia, mas que você ganha muito bem. Só que você aceitou esse emprego que você odeia e ganha muito bem pra fazer ele temporariamente pra você poder comprar tal coisa. Então, o que o estoicismo te ajudaria a entender nessa hora? É que você tá numa realidade que você escolheu, que beleza, você odeia, você se irrita, você se estressa, você, sei lá, você odeia acordar de manhã e trabalhar, você odeia o seu ambiente de trabalho, você odeia todo mundo em volta. O estoicismo vai te ajudar a melhorar um pouco a qualidade do seu pensamento aí. Na verdade, você tá fazendo isso temporário, você tá ganhando tal dinheiro, você vai comprar o que você quer, você vai ficar ali por um tempo determinado e... Eu não sei se esse foi um exemplo bom, na verdade. O que eu quero dizer é que não é a realidade em si, é o seu pensamento. Então, a realidade de você estar trabalhando com alguma coisa que você não gosta, mas que você teve essa opção aí de escolher isso pra ganhar bem e comprar o que você queria, não é uma coisa necessariamente ruim, entendeu? Vai ajudar você a pensar melhor sobre isso também. Não sei se fez sentido. Epicteto mesmo disse que nunca viu ensina a não esperar mudança dos outros e sim de ti. Muda o foco dos outros pra ti. O que tu pode mudar é a única coisa que tu pode fazer. Isso. Basicamente. Eu não sei se meu exemplo foi bom, chat. Tá alto demais. Isso não deve ser um problema. Epicteto mesmo disse que nunca viu um estoico completo. Ser um estoico em formação já é o suficiente. Não devemos nos preocupar com perfeição. Quando Sêneca diz, nós estamos normalmente mais assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade, parece que ele fala diretamente com a nossa geração. Nós estamos normalmente assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. E Marco Aurélio... Tive que ler de novo pra absorver um pouco. É tipo a questão que você deu sobre jogar lixo na rua. Você faz sua parte, se sente super bem e entende que não pode impedir que todos jogarem lixo na rua. Tá no entender que todo mundo jogar lixo na rua é uma coisa que eu não consigo controlar. Então eu não deveria sofrer com isso. Então eu não sofro com isso. O estoicismo seria aplicável aqui, eu acho. Ele complementa com o que É impressionante como eu tô enferrujado, cara. Impressionante. Parece que ele fala diretamente com a nossa geração. E Marco Aurélio complementa com o que é praticamente um antídoto ao vitimismo. Escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. Uma filosofia... Calma aí. Mas tu pode humilhar quem joga lixo na rua. Aí tu fica bem e a pessoa fica se sentindo um cocô e ela nunca mais vai querer jogar lixo na rua depois disso. Olha, pode até ser. Ou ela pode ficar puta com o jeito que você falou com ela e aí mesmo que ela vai jogar lixo na rua agora. Muito lixo. Ela vai na sua frente, jogar todo o lixo dela na rua assim. E ainda vai falar assim, ó, junta aí. Das duas, uma. Milenar que parece não ter envelhecido um ano sequer e que nos mostra o verdadeiro significado da mente sobre a matéria. Filosofia essa que, apesar da sua singularidade, tem diversas semelhanças com o budismo e teria influenciado diretamente o cristianismo, inclusive por correspondências trocadas entre Sêneca e o apóstolo Paulo. Encerro o vídeo então com uma definição certeira de Epicteto. A filosofia não visa assegurar qualquer coisa externa ao homem. Isso seria admitir algo que está além do seu próprio objeto, pois assim como o material do carpinteiro é a madeira e o do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. Carai, bonito, hein? Bonito. Isso seria admitir algo que está além do seu próprio objeto. Admitir algo que está além do seu próprio objeto. A matéria-prima da arte de viver é a própria vida. Muito obrigado por assistir. Bom. Se você gosta do meu trabalho, se você quer cada vez mais conteúdo assim, peço que por favor considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. Link está no chat.
Link está no chat. A gente já tinha assistido esse vídeo em live, só que eu nunca postei no Luba TV Lives. Acredito eu. Pesquisei ali, não achei. Mas acho que na época que o estoicismo mais me ajudou foi quando eu desprendia muita energia e muito pensamento no que as outras pessoas estavam falando de mim na internet ou chegando a conclusões de coisas que eu nunca fiz, nunca falei, nunca disse fazer, nunca disse que acreditava. E ainda assim eu via muitos e muitos comentários de pessoas até tentando me defender, ou me defendendo, melhor dizendo, só que com informações erradas também. Tipo assim, foi nesse momento que eu olhei, tipo assim, cara, essa pessoa tá me defendendo, mas ela tá dizendo uma coisa que eu não disse ou que eu não fiz, mesmo tentando me defender. E aí, eu acho que esse foi o ponto-chave que eu pensei assim, eu realmente não tenho o que fazer em relação a isso. Porque eu não sou responsável pelo que ela está falando. Eu não sou responsável pelo que ela entendeu que eu disse. Eu não sou responsável pela interpretação dela. Eu não sou responsável por ela me defender ou me atacar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com o que eu penso e com o que eu falo. Eu sou responsável com o que eu digo e com o que eu faço. Ponto. Então, foi nessa época que o estoicismo mais me ajudou nesse sentido, porque eu não tenho como responder todos os comentários que alguém falou de mim, eu não tenho como controlar o que as pessoas falam de mim, eu não tenho como controlar as opiniões que as pessoas têm de mim, porque as opiniões que elas têm de mim são delas. Eu não tenho como resolver os problemas que as pessoas têm comigo, porque esse problema é delas. E é uma proporção muito grande também. É diferente se eu estivesse numa rodinha de amigos e tal pessoa dissesse assim, mas porque naquela vez lá tu falou esse negócio aqui que não pegou bem. Eu assim, não, na verdade eu não falei isso aí não. Eu não gostaria que você tivesse essa impressão de mim, mas eu não falei isso. É diferente quando tem uma roda de amigos e quando você tem muitos inscritos e você tá aberto na internet e no tempo que eu tô e fazendo as coisas que eu faço. Então eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer. E isso me tira certo peso também. Eu ainda fico triste quando eu vejo as pessoas deliberadamente mentindo sobre mim. Mentindo. Assim, falando, Luba é assim, Luba fez isso, Luba falou isso, X, entendeu? Quando não é verdade. Eu fico meio triste, mas eu penso, o que eu vou fazer? Vou responder ela? Não. Eu não vou responder ela, porque mesmo que eu responda, isso nem muda a cabeça. Esse é o ponto, não adianta. Então eu vou me comunicar com quem quer me ouvir, com quem quer me assistir e tal, com quem me acompanha, quem me conhece sabe, o famigerado. O ponto é, tipo, eu não tenho o que fazer, tá fora do meu controle. Eu não vou sofrer por isso, entendeu? Não vale a pena sofrer por isso. Não vale a pena eu sofrer na minha imaginação por isso. As pessoas não ligam se você já se desculpou, se você mudou, se você estava mal, se você isso ou aquilo, elas querem tacar ódio nos outros mesmo, quando não pesquisam sobre ou vão atrás da versão da própria pessoa. Infelizmente tem gente que só quer jogar o ódio mesmo. Eu concordo com você, e eu vou um pouco mais longe ainda, tipo, as pessoas não ligam e tal. Na verdade, eu não tenho que me importar com que as pessoas ligam ou não. Eu tenho que ir um passo além disso. Não é meu direito, não é meu dever, não é tipo... Eu não tenho que me importar. Eu não tenho que me importar se elas ligam ou não, tá ligado? Tipo, é um passo além do que você tá falando, que eu concordo, inclusive. Mas, tipo assim, foda-se, tá ligado?